direcionada à igreja que se esforçaram para estar aqui nesta noite. Pai Santo, sabemos das dificuldades e dos problemas que houve para que não estivesse muitos irmãos aqui. Mas o Senhor trouxe estes escolhidos para ouvir esta palavra. Pai Santo, abençoa a mensagem, abra as portas da palavra, dai-me graça, sabedoria e inteligência para eu empregar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, o texto lido da palavra do Senhor, ele nos fala sobre a grandeza e a glória do Messias. O Messias o termo Messias significa ungido. Então está falando sobre a grandeza e a glória do reino do ungido, o reino do Messias, que no caso aqui é o Senhor Jesus. E quando nós lemos o texto, nós vimos o profeta Isaías profetizando as seguintes palavras ao povo, dizendo para confortar as mãos que estais fracas e fortalecer os joelhos trementes. E dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, ou não tenhas medo. Eis que o Deus virá, o vosso Deus virá com vingança e com recompensa. Então, em primeiro lugar, nós vimos ele dizendo ao povo: confortai as vossas mãos que estão fracas. Então dizem o conforto às mãos que estão fracas. Essas mãos fracas, irmãos, estão falando simbolicamente a respeito das pessoas que estão fracos no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz: levantai-vos as mãos cansadas. Quando as mãos estão cansadas, está falando quando a pessoa está se enfraquecendo espiritualmente. A Bíblia diz que nós temos que confortar as nossas mãos fracas. Quando fala de mãos fracas, está falando que as mãos estão ficando pesadas espiritualmente. Quando nós vimos a Bíblia falando simbolicamente de Moisés, quando ele estava em uma batalha, a Bíblia diz que Moisés subiu a um certo lugar, enquanto Josué e os soldados estavam batalhando em uma batalha muito tremenda. A batalha era muito grande. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e ali ele ficou com as mãos estendidas, as mãos levantadas para cima. Enquanto Moisés tinha força para ele ficar com as mãos levantadas, o exército de Israel vencia a peleja. Enquanto Moisés estava assim, as mãos erguidas e levantadas, havia força no mundo espiritual ao exército, de maneira que eles estavam vencendo a peleja. Só que a Bíblia diz que Moisés cansou as mãos. Moisés, quando ele estava com as mãos levantadas, nós ficamos, por exemplo, com as mãos levantadas muito tempo, nós cansaremos, nós vamos cansar. E a Bíblia diz que Moisés, com as mãos levantadas, o exército tinha força. Mas na medida que Moisés cansava as mãos,
as mãos dele iam baixando. Quando as mãos dele baixavam de cansaço, a Bíblia diz que o exército perdiam as suas forças, de maneira que o inimigo prevalecia. E quando Moisés, com muito sacrifício, tornava a levantar as mãos, a Bíblia diz que novamente o exército de Israel tornavam a ter força. Então as mãos levantadas simboliza força, simboliza mão forte. E quando Moisés já estava cansado, então Arão e Ur, eles então começaram a observar aquilo. Eles observavam que quando Moisés estava com as mãos levantadas, o exército prevalecia. E quando Moisés descansava as mãos, o exército de Israel era vencido pelo exército do inimigo. Aí então foi que Arão e Ur teve uma ideia. Então eles falaram assim: olha, nós já descobrimos o segredo da força. Enquanto Moisés estiver com as mãos levantadas, e o nosso exército, ele prevalece. E quando Moisés abaixa as mãos, então o exército é vencido. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos, eu e você, Ur. E eles combinaram, Arão e Ur, segurar as mãos de Moisés. A Bíblia diz que eles, um seguraram na mão de Moisés e o outro na outra mão, e a mão de Moisés ficava com as mãos erguidas. Isso simboliza, irmãos, companheirismo, para que as mãos não fiquem fracas. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivenciando dias em que nós enfrentamos diversas pelejas. Sabemos que todos nós temos uma peleja. Sabemos que as nossas vidas, nos tempos presentes, é cheio de lutas, é cheio de peleja, é cheio de ataques. Mas enquanto nós estivermos com as nossas mãos levantadas, o inimigo vai ter que prostrar, porque a vitória é sempre nossa pelo poder do nome de Jesus. Então confortai as mãos. Está falando que Moisés foi confortado as mãos. Ele cansou, mas tinha alguém o ajudando. Falando, irmãos, que nós também somos assim. De vez em quando nós estamos cansados. Quantas vezes nós estamos sem força para levantar as mãos? Quantas vezes nós estamos fracos, mesmo nós vendo o inimigo prevalecer contra nós, nós não vimos forças, porque nós já estamos cansados da batalha. Quantas horas nós achamos que agora nós vamos entregar o ponto, porque as nossas forças se acabam, nossos braços estão ficando fracos, as nossas mãos não conseguem mais se levantar. Aí é a hora, irmãos, de nós sermos Ur e Arão, segurar as mãos uns dos outros, para que o inimigo não venha prevalecer contra a nossa vida. Nessa noite a palavra de Deus é essa: você está cansado, você acha que você não consegue vencer peleja, você acha que acabou, o inimigo venceu coisa nenhuma, irmão, porque nesta noite nós vamos segurar na mão um do outro, espiritualmente falando, e nós vamos ver o inimigo cair por terra, e a vitória sempre nossa, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra que Deus está falando nesta noite? Diga glória a Deus. Então confortai-vos as mãos fracas, porque quando as mãos estão fracas, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pedir ajuda. Quem sabe quando Arão e Ur olhou para Moisés e viu que Moisés estava lutando, quem sabe Moisés tentando levantar as mãos com sacrifício, ele ficava um pouco, daqui a pouco as mãos dele tornavam a cair novamente.
ficou fraca as mãos. Aí então, quem sabe, Moisés dizia assim: eu não vou pedir ajuda. Eles estão vendo como eu estou. Eles estão vendo que quando as minhas mãos se levantam, o inimigo é vencido. Quando as minhas mãos abaixam, o inimigo prevalece. Eles estão vendo, irmão. E Moisés não pediu ajuda. Mas quando os seus amigos, quando os seus companheiros viu Moisés com as mãos fracas, eles disseram assim: é hora de nós confortar as mãos de Moisés. Vamos segurar na mão dele.